Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. E hoje nós estaremos concluindo o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Para quem não me conhece, meu nome é Honório do Carmo, sou pastor sênior da igreja Betel Serra, aqui no estado do Espírito Santo. Se você quiser, faça a sua inscrição no nosso canal, né? E, caso goste do conteúdo, coloque o seu like, né, no final aí, fique à vontade, tá bom? Não temos nenhuma pergunta feita a respeito do estudo anterior. Vamos então dar seguimento com uma breve recapitulação. O capítulo 10 ele inicia falando de Cornélio, um centurião romano, homem piedoso, um homem temente a Deus. Vimos isso na aula passada. Se você não viu, você pode recorrer aí ao canal que você vai encontrar a aula de número 25, né? Numa visão, o Senhor ordena a Cornélio a chamar Pedro, que se encontrava na cidade de Jope, um pouco mais de 50 quilômetros de distância de Cesareia, dando detalhes do local aonde encontrar, pois Pedro estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, e até isso o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, fez questão de dar em detalhes para Cornélio. Cornélio então obedeceu imediatamente, envia os seus servos ao encontro de Pedro para que pudesse trazê-lo à presença do Cornélio. Pedro, durante o seu momento de oração do meio-dia, falamos detalhadamente sobre isso na aula passada, e nesse momento de oração, por sua vez, ele teve uma grande visão de um lençol que descia do céu, cheio de quadrúpedes, de animais, de tudo quanto é tipo. Deus queria, na verdade, que Pedro reconhecesse que não se podia chamar de impuro ao que ele, Deus, havia purificado. Mas ainda naquele êxtase da visão, chegam os emissários de Cornélio, que ao conversarem com Pedro, ele então decidiu ir visitar Cornélio em Cesareia. E ao chegarem na casa de Cornélio, Cornélio já o esperava juntamente com alguns parentes e amigos. E o cumprimento de Cornélio para com Pedro foi de forma muito respeitosa e com uma reverência, a ponto de ajoelhar-se aos pés de Pedro, mas Pedro o levanta, não aceitando de forma alguma aquele gesto de adoração. E assim foi que nós concluímos a aula 25, a aula passada, Pedro chegando na casa de Cornélio. Então, dando seguimento no versículo 27, diz assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção e posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Na verdade, queridos, a gente encontra no capítulo anterior, encerrando ali o capítulo 9, Pedro hospedado na casa de Simão, o curtidor, que também ali ele não era um judeu, né? Ele mexia com animais mortos para poder curtir as suas peles. E mesmo assim Pedro aceitou ser hóspede de um homem assim. Então, mas aqui eu quero destacar a obediência de Pedro, quando ouviu Deus e ele entendeu que precisava ir
mesmo a contragosto inicialmente, mesmo não entendendo talvez direito inicialmente, por se tratar da lei judaica, mas o destaque aqui é que ele tem uma atitude de um verdadeiro discípulo. E um verdadeiro discípulo, quando ouve a voz de Deus, obedece imediatamente o que Pedro fez. Pedro percebeu que a visão que ele tinha tido estava muito além das restrições alimentares, pois a lei dizia que não deveria comer certos tipos de animais. Falamos isso na aula passada com detalhes, né? Mas na visão, Deus falando com ele por 3 vezes, ele então entende que tem algo muito maior do que isso, muito mais do que simplesmente o alimento. Reconheceu que a sua visão tinha um significado mais profundo que declarar inválida a distinção entre uma carne impura ou uma carne pura. Ele percebeu que a barreira entre judeus e gentios, que são os não-judeus, tinham sido desfeitas, tinham sido derrubadas. Versículo 30, Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Lucas, ele repete toda a fala que o anjo teve com Cornélio, agora Cornélio contando para Pedro. Assim mandei buscar-te, versículo 33, imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Queridos, aqui quando Cornélio fala de 4 dias, nós podemos entender assim, que para os judeus uma parte de um dia é contado como um dia completo. Então, por exemplo, o primeiro dia, o dia em que o anjo apareceu a Cornélio. O segundo dia, o dia que os mensageiros chegaram a Jope e Pedro teve a visão. Terceiro dia, o dia que o grupo partiu de Jope. E o quarto dia, o dia que eles chegaram à casa de Cornélio. Então, por isso ele disse: há 4 dias, quando eu estava orando, tive tal visão, assim como ele descreveu. E ele fala para Pedro a respeito de um homem com roupas resplandecentes. Queridos, na verdade, essa foi uma linguagem utilizada por Cornélio e muitas vezes é empregada em referência a um anjo que tivesse aparecido em forma humana, né? E ele diz: Pedro, nós estamos todos aqui na presença de Deus, pode falar-nos o que Deus mandou você dizer. Quando ele diz estar na presença de Deus, isso é um fato. O próprio Jesus disse, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, versículo 34, então Pedro começou a falar. E ele começa dizendo: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele aqui está dizendo: Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Aqui a gente percebe, queridos, que Deus sempre se importou com cada nação. Sempre foi assim, desde quando chamou Abraão. Ele disse: Abraão, você será bendito a todas as famílias da terra. Então ele estava se referindo que Abraão seria bênção para todas as nações, e aqui Abraão estava sendo, porque toda vez que a mensagem do Evangelho é pregada a uma nação diferente, e se cumpre a promessa de Deus a Abraão, lá no livro de Gênesis, né? Deus quer que todos, independentemente da nacionalidade, independente da sua etnia, Ele quer que todos ouçam e
acreditem no Evangelho. Em Cristo, queridos, não há mais barreiras. Paulo fala em uma das suas cartas que não há gregos nem judeus, não há mulheres nem homens, não há escravos e nem livres, ou seja, Cristo veio para derrubar toda barreira de inimizade, toda barreira que causava diferença entre as pessoas. Deus não mostra preferência por ninguém, quer seja por posição, quer seja por nacionalidade ou até mesmo por posses materiais. No entanto, ele respeita o caráter das pessoas e julga as suas obras. Se a pessoa o teme e faz o que é justo, então é aceitável diante dele. Por quê? Porque o temor do Senhor conduz a pessoa à fé, conduz a pessoa à confiança em Deus, bem como conduz a pessoa a uma vida piedosa. Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, traz uma harmonia sobre esse assunto quando diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ou seja, numa forma de indagação, o profeta mostra o que Deus requer de cada um de nós. Então, Pedro aqui, queridos, ele não está sugerindo de forma alguma que a salvação seja possível a parte da obra redentora de Cristo. Pelo contrário, em vez disso, ele enfatiza que é através de Cristo que pessoas de todas as nações podem ser salvas, mesmo que não sejam judias. Essa é a ênfase que Pedro coloca aqui no seu sermão, que começou agora e vai até o fim. Vamos lá. O Evangelho é tanto para os judeus como para os gentios. Romanos, Paulo escreve o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez, nesse texto, entendemos que Deus de forma alguma faz qualquer tipo de diferença ou de acepção de pessoas. Cornélio, ele já adorava ao Deus verdadeiro. Falamos isso de uma certa forma na aula passada, mas isso não bastava. Não bastava. Faltava-lhe a fé em Cristo Jesus, e era isso que Pedro foi levar para Cornélio naquele dia. Porque sinceridade não é suficiente para levar as pessoas ao céu. Por quê? Porque as pessoas podem estar sinceramente erradas. Como Paulo, antes de converter-se a Cristo, perseguia e matava os cristãos, levava-os ao julgamento injusto, e achando que estava certo. Eu creio, queridos, que há muita gente que, com muita sinceridade, estão no caminho errado. Versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O Pedro, ele começa, queridos, dizendo que Cornélio, de uma certa forma, já conhecia um pouco a respeito de Deus e do seu povo. E aí ele começa falando exatamente isso. Mas aí ele diz a respeito do Evangelho da paz. Ele fala das boas novas da paz, o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Quando fala de paz aqui, queridos, está falando paz entre Deus e os homens.
pois com a entrada do pecado na raça humana houve uma barreira entre o homem e Deus, houve uma separação entre o homem e Deus, e Jesus veio para reconciliar o homem a Deus. Ele veio para trazer a paz entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus. Por isso ele diz o evangelho da paz, a paz da reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus, que é a nossa paz. Todo domingo às 18h30 estamos falando sobre uma série agora a respeito dos frutos do Espírito. E nesse próximo domingo quero desafiá-lo a não perder, pois estaremos falando do fruto chamado, a virtude do Espírito chamado paz. É esse evangelho da paz que Pedro anunciou a Cornélio e a todos que estavam com ele naquela casa. Queridos, aonde o evangelho da paz chega, os preconceitos caem por terra, vão embora. O evangelho está centrado na pessoa e na obra de Jesus, e por isso Pedro ele vai direto ao assunto. Ele faz essa introdução pequena, mas ele já vai direto ao assunto. Em Isaías 61, fala ali: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ou seja, ele fala da morte, ele fala da ressurreição, ele fala das obras que Jesus fez. Por quê? Porque o evangelho está centrado nisso. E Isaías 61 nos mostra quando Jesus cita esse texto, quando estava ainda em Nazaré e quase foi apedrejado, porque quando ele cita esse versículo, ele diz: essa palavra se cumpre agora na minha vida. E os judeus sabiam que essa palavra dizia respeito ao Messias que haveria de vir, e achava que Jesus estivesse blasfemando ali já no início do seu ministério. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Todas as obras que Jesus realizou, ele realizou porque ele estava ungido, ele estava revestido pelo poder do Espírito Santo, fato que aconteceu por ocasião do seu batismo nas águas, né? Quando desce sobre ele em forma corpórea como de uma pomba, está escrito lá. E o Evangelho de Marcos, ele entra, Lucas, ele dá um alinhamento, aliás, ele registra o que Pedro prega dentro de um alinhamento estrutural da mensagem de Marcos, do Evangelho de Marcos, que começou com a mensagem de João Batista. Versículo 39, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Queridos, o Evangelho, ele está centrado na morte e na ressurreição de Jesus. Não podemos falar do Evangelho de Jesus se não falarmos da sua morte e da sua ressurreição. E foi o que Pedro também fez. E Pedro ainda dá um outro destaque também, algo que não pode faltar. Ele diz que o Evangelho está centrado no senhorio de Cristo. Jesus é o Senhor, tanto de judeus quanto de gentios. Paulo, mais tarde, escreve aos Filipenses dizendo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, de modo semelhante, como eu disse, ao esboço de Marcos, o sermão de Pedro começa com o batismo feito por João Batista e continua até a ressurreição de Jesus. E esse fato ele é bastante relevante, irmãos, porque uma vez que os pais da igreja, os pais da igreja primitiva, consideravam Marcos o intérprete de Pedro, ou seja, o evangelho que leva o nome de Marcos possivelmente tenha sido escrito por Marcos, mas com palavras e ensinamentos de Pedro, né? Ensinamento de Pedro. Por isso há uma harmonia entre o que Marcos escreveu e o que Pedro pregou aqui agora para Cornélio. Então,
Na verdade, quando ele fala ali de que ele foi pendurado no madeiro, essa palavra está fazendo eco com o texto de Deuteronômio 21, 22 a 23, que diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto, e pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, quando se fala disso, está falando desse texto. Por isso Jesus foi sepultado no mesmo dia, não necessariamente porque era uma sexta-feira, isso também, mas porque era um mandamento. Deveria haver um sepultamento no mesmo dia para que não trouxesse impureza na terra, uma vez que todo que pendurasse, tudo que fosse morto no madeiro seria considerado maldito, e foi o que aconteceu com Jesus. E aí eles falam que foram testemunhados principalmente por aqueles que comeram com Jesus. Estava falando dos discípulos, os mais achegados, que comeram com Jesus depois que ele ressuscitou. Claro, aí viram as evidências inconfundíveis da sua ressurreição física, principalmente quando Tomé, duvidando, Jesus manda que o tocasse em sua carne. Versículo 43 diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Queridos, o Evangelho oferece remissão de pecados para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. É isso que está nesse texto. E aí, a partir de agora, vamos ver que o Espírito Santo desce sobre os gentios. Olha que coisa fantástica. Versículo 44. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Que todos foram ungidos pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. E depois, um texto mais à frente diz que eles falaram em línguas e louvaram a Deus. E aqueles que recebem o Evangelho de Jesus, aqueles que recebem a Cristo como Senhor, também recebem o Espírito Santo nas suas vidas, e posteriormente esse revestimento de poder. E para isso eles precisam também ser integrados na igreja, e foi o que aconteceu no capítulo 11. A gente vê isso mais claramente, né, na conversa que Pedro teve com os demais apóstolos. Semana que vem a gente vê isso. Versículo 45. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Segundo aqui parece, os primeiros cristãos judeus não conseguiam compreender nitidamente que o Evangelho foi também enviado para os gentios, tanto quanto para os judeus, e que aqueles teriam igual participação no benefício da redenção. Só que eles tinham dificuldades para entender isso. Quanto aos prosélitos, ou seja, os gentios que se tornavam judeus, já havia uma aceitação melhor, né? Mas o gentio, sem passar pelo judaísmo, então era muito difícil deles assimilarem essa ideia. E eu acredito que realmente deve ter sido muito difícil para os judeus, principalmente aqueles que observavam a lei com rigor e que não havia tido a mesma experiência que Pedro teve, a mesma visão que Pedro teve lá naquele terraço. Perceberam que Deus não mostra favoritismo em sua oferta, né? Versículo 46. Pois os ouviu falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, queridos, os gentios tinham recebido o mesmo dom dos crentes judeus. Eles falaram línguas da mesma forma que os cristãos judeus lá naquele dia de Pentecostes. Essa era uma evidência irrefutável de que o reino estava aberto, o reino de Deus estava aberto para os gentios também.
o batismo viera depois, assim, como um sinal externo, e o é até hoje, do recebimento daquelas pessoas entre o povo de Deus. E o batismo é exatamente esse sinal externo de que somos cristãos. A genuína regeneração, ou o novo nascimento, o arrependimento, a fé e o testemunho, tudo isso conduz naturalmente ao privilégio do batismo, que é o testemunho palpável da operação da salvação. Vou contar um negócio para vocês que aconteceu comigo quando criança. Na minha época de criança, eu tinha 9 anos de idade quando tomei uma decisão ao lado de Jesus, mas eu não podia me batizar porque eu ainda era uma criança. E a ideia era que só podia batizar depois que a criança fizesse 12 anos. Era uma norma, né, estabelecida pela igreja onde eu congregava. Então, 9 anos eu tomei uma decisão ao lado de Jesus, mas não pude me batizar e, consequentemente, não pude ser integrado à igreja e me tornar membro. Mas, inquieto com relação a isso, eu buscava o batismo no Espírito Santo, e alguns achavam que criança também não podia ser batizada no Espírito Santo. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas era a norma, né, estabelecida pelos homens na igreja. E eu me lembro que eu fui batizado no Espírito Santo com 11 anos de idade. Foi no mês de dezembro que eu fui batizado, e eu devo ter sido batizado no Espírito Santo mais ou menos no mês de, sei lá, setembro, outubro, por aí. Porque foi logo a seguir, no primeiro batismo, eu entro na fila para a chamada profissão de fé. A gente tinha que responder perguntas feitas por toda a igreja, na frente de todo mundo. E eu, cheio do Espírito Santo, não estava preocupado, não tinha vergonha, embora muito tímido, mas não tive vergonha. Entrei na fila, fui lá e sentei no meio daqueles que iriam se batizar. E o pastor Etevaldo chegou para mim e disse assim: quantos anos você tem? Aí eu disse: tenho 11 anos. E ele me disse assim: mas você não sabe que aqui nós só batizamos criança depois dos 12 anos de idade? Aí eu falei: sei. Ele: então por que você está aqui na fila do batismo? Né? Por quê? O que você veio fazer aqui? Aí eu falei: pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo. E aí eu me lembro que o pastor Etevaldo possivelmente tenha lembrado desse texto. Porque naquele mesmo momento ele disse: como que eu posso negar o batismo nas águas a uma criança a quem Deus já o reconhece? Eu não esqueço disso. Eu acredito que o meu pastor teve uma sabedoria muito grande, porque eu, como uma criança, poderia ficar muito decepcionado com a posição da igreja, simplesmente pelo fato de não me batizarem. Mas eu tenho quase certeza que foi desse texto que ele tira essa teologia, né? E aí, confrontando agora com as próprias normas e regras criadas por todos eles mesmo, a liderança da época, né? Versículo 48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Queridos, com a descida do Espírito Santo sobre eles, Pedro entendeu que se Deus estava aceitando os gentios, ele devia estar disposto a aceitá-los na igreja por meio do batismo. A remissão de pecados ocorre por meio de quem? Por meio de Jesus. Por isso o batismo é em nome de Jesus. Eu já falei alguma coisa a respeito de batismo em nome de Jesus e batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu falei que essa fórmula de batizar em nome do Pai e do Espírito Santo foi o próprio Jesus que nos ensinou, né? Em Mateus 28, que deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, eu acredito que quando Pedro fala batismo em nome de Jesus, como ele falou por ocasião do dia de Pentecostes, está aí. É só ver lá o capítulo de Atos 2, que você vai ver a minha explanação da diferença entre uma coisa e outra. Uma coisa é a fórmula, outra coisa é a forma.
né? Que batismo, que tipo de batismo eles deveriam ser batizados? O batismo de Jesus. O batismo por causa da remissão dos seus pecados pelo sangue de Jesus ali naquela cruz, né? Não é a fórmula, mas a forma. Agora, certamente, na hora de batizarem, ele cumpriu com a fórmula dada por Jesus em Mateus 28 e batizou Cornélio, sua família e os seus amigos que ali estavam, certamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Bom, em Jerusalém, no capítulo seguinte, nós vamos ver isso, Pedro ele é arguído por comer com os gentios. E a curiosidade, nós vamos ver isso na semana que vem, não perca, que eles chamaram a atenção de Pedro porque estavam comendo com os gentios, não porque batizou eles. Olha que coisa. Perde não, então próxima semana, nesse mesmo horário, nós vamos dar seguimento agora no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E aí ele termina esse texto dizendo: depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Pedro ficou. Pedro então demorou um pouquinho a chegar em Jerusalém. E aí o que aconteceu? A notícia correu. Fofoca desde aquela época, gente, né? A notícia, principalmente os críticos, né? Os críticos levam rapidamente aos outros apóstolos o que havia acontecido na casa de Cornélio, de que Pedro havia reconhecido que a salvação estava disponível para os gentios. E aí, perde não, esse intervalo permitiu que essas notícias, né, chegassem a Jerusalém antes do próprio Pedro. E quando Pedro chega, aí o negócio pega. Vamos ver, próximo capítulo 20, a aula 27, nós estaremos estudando o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Perde não, tá bom? E que Pedro, com a sua obediência a Deus, e imediatamente vai pregar a Cornélio, que eu e você também possamos, em obediência ao Senhor, em Mateus 28, possamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beijo no coração, Deus abençoe, uma boa noite, descanso e até a próxima semana, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau, valeu.